Intrigas divinas, espionagem e deuses que se entrelaçam ao destino dos heróis humanos. Isso ajuda a explicar um pouco por que esse texto, que já tem mais de 2000 anos, continua sendo tão fascinante ainda hoje em dia. Hoje nós vamos comentar a leitura dos cantos 10 ao 13 da Ilíada de Homero. Oi, eu sou o Washington e nesse vídeo aqui nós vamos continuar comentando a leitura da Ilíada, nesse nosso projeto Lendo a Ilíada. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link para acessar uma playlist do que a gente já leu e comentou até agora. Nós já lemos do canto 1 até o canto 9 e também tem um vídeo que vai ajudar para quem quiser ler a Ilíada. Antes de começar com o conteúdo aqui desse vídeo, eu vou relembrar um pouco como terminou o canto 9. O canto 9 terminou com os acaios recuando para o seu acampamento junto às naus e os troianos avançando para cima deles, muito motivado por causa do Heitor, que tem sido ali favorecido por Zeus. O canto 10 vai começar com o rei Agamenon sem conseguir dormir. Ele fica bastante preocupado com aquele avanço dos troianos e perde o sono durante aquela noite. Então ele decide falar com o Nestor, que é o ancião que se via ali como conselheiro para ele naquela batalha. No caminho ele descobre que o seu irmão também perdeu o sono e também está sem conseguir dormir. Os dois então se encontram com o Nestor na tenda dele para discutir o que fazer diante daquela situação. Os três conversam e decidem chamar mais pessoas para participar ali daquela assembleia de emergência no meio da madrugada. Então eles chamam o Ajax, o Diomedes e o Ulisses, que são ali duas das mentes mais brilhantes que tem aqui nos homens do Agamenon, tanto Diomedes como Ulisses. Depois eles conversam e decidem, no plano deles, mandar 2 espiões lá para o acampamento troiano. O Agamenon dá um jeito de que Menelau não seja um desses 2 espiões, porque Agamenon considera o irmão dele, o Menelau, um guerreiro muito fraco para essa missão. Então eles decidem mandar 2 dos melhores guerreiros, que são o Diomedes, né, que ele é bom pela força, e o Ulisses, que além de ser um bom guerreiro, ele é uma boa mente. Eles mandam esses 2 homens, que são os mais inteligentes e 2 ótimos guerreiros. Enquanto isso, lá no acampamento troiano, o Heitor tem a mesma ideia. Decide mandar um espião lá para junto das naus, no acampamento grego, e o escolhido é um homem chamado Dólon. Ele manda esse Dólon com a promessa de riqueza, para espionar lá os gregos e descobrir o que pode ser útil naquela batalha. Tudo isso acontece em plena madrugada. Essa é uma das poucas cenas que tem à noite aqui na Ilíada. Os 2 homens partem dos gregos, né? Tanto o Odisseu como o Diomedes. E por outro lado, o Dólon também parte lá do acampamento troiano para junto dos gregos. No meio do caminho, o Odisseu percebe a aproximação de um homem. Como ele é o homem de 1000 ardis, ele sempre tem um plano, eles decidem se deitar junto aos cadáveres. Odisseu se deita junto aos cadáveres e o Diomedes faz o mesmo. E eles esperam esse homem passar. Quando o Dólon passa por eles, os 2 vão atrás do Dólon, conseguem capturá-lo e depois de capturar o Dólon, eles vão tirar dele muitas informações valiosas que vão dar a eles vantagem. Depois o Dólon vai pedir pela vida dele, pedir que não o matem, mas antes mesmo dele terminar de falar, o Diomedes puxa uma espada e corta a garganta dele. Daí o Ulisses pega as armas dele, né, para oferecer como sacrifício a Atena e a esconde numa árvore e amarra ali uma espécie de fita para marcar aquela árvore. Munido das informações que o Dólon deu, eles vão ao acampamento grego. Como todas as informações que o Dólon deu eram verdadeiras, ele não contou nenhuma mentira, os 2 chegam lá com enorme vantagem. Eles vão até um povo recém-chegado, uns trácios, né, o acampamento dos trácios. Quando ele chega lá, ele encontra os trácios dormindo. O Odisseu vai roubar os cavalos dos trácios, porque o Dólon tinha falado que esses eram os cavalos mais belos que ele já tinha visto. Eram fascinantes. O Odisseu vai atrás desses cavalos. Enquanto ele desatrela esses cavalos das carroças, o Diomedes vai onde os homens estão dormindo, e aqueles homens, mesmo dormindo, ele corta a garganta de 12 deles, chacinando, matando aqueles 12 homens enquanto ele dorme. Quando ele chega para matar o 13º, que é o Reso é uma espécie de líder ali dos trácios, Atenas vem a ele e diz que não o mate, que deixe ele lá e que retorne. O Diomedes volta para junto do Ulisses.
Enquanto isso, o Rezo está tendo um sonho que a Atena colocou nele. Ele sonha com essa cena de mortes. O Diomedes e o Ulisses pegam aqueles cavalos incríveis e voltam para o acampamento. Ainda na volta dá tempo deles pararem para pegar as armas, né, que o Ulisses tinha deixado separado, e levar para suas naus. Quando eles chegam nas naus, eles são bastante festejados por seus companheiros. Eles ficam admirados demais com aqueles cavalos que eles nunca tinham visto tão belos. Os dois então vão ao mar tomar banho, tanto o Ulisses como o Diomedes, se lavam, voltam para o acampamento e vão beber vinho e derramar suas libações. E aí o canto 10 ele vai terminar assim. O canto 11 começa logo na manhã seguinte. Depois de uma noite de espionagem, onde os gregos mandaram lá o Diomedes e o Ulisses, e os troianos mandaram o Dólon, depois dessa espionagem contra espionagem, e da chacina que o Diomedes fez matando os traços, o canto começa na manhã seguinte. Então o conflito recomeça, e aqui a gente vai ter uma descrição, o Homero vai fazer uma descrição detalhada da força bélica do Agamenon. Até aqui a gente não tinha visto ele como guerreiro, e ele começa matando vários homens. O Homero segue descrevendo essa matança, e do outro lado o Heitor, protegido por Zeus, segue em seu avanço rumo às naus troianas. Ele tem um plano de tocar fogo nessas naus. Enquanto isso, o Agamenon, muito irado, comanda seus homens e vai encurralando os troianos, fazendo com que eles recuem para junto das suas muralhas. Então Zeus manda um recado ao Heitor. Ele diz que o Heitor não vai morrer naquele dia de batalha, a menos que ele seja ferido por Agamenon. O Heitor fica um pouco pensando naquilo e o Agamenon segue matando e avançando rumo à Troia. Mas nesse momento desse avanço do Agamenon, ele é ferido e é forçado a retornar para suas naus para se curar do ferimento. O Heitor fica bastante encorajado vendo que o Agamenon não se encontra mais na batalha e que a única chance de morrer que ele tinha naquele dia era se ele fosse ferido por Agamenon. Heitor fica encorajado e parte para comandar seus homens. E o Diomedes, vendo aquilo, pega sua lança e arremessa com força na cabeça do Heitor. Essa lança ela vai bater no elmo, ela não perfura o elmo do Heitor, mas a pancada é muito forte, deixando o Heitor meio que desnorteado, um pouco tonto. O Heitor, zonzo, recua para junto dos seus homens e tenta recuperar a consciência. O Homero coloca aqui que ele se senta, meio que se apoia no chão, tentando recuperar as forças. Mas rapidamente ele volta a si, sobe numa biga e consegue escapar ali daquela morte. O Diomedes fica bastante irritado por ter chegado tão perto de matar o Heitor, mas não ter conseguido. O Paris, vendo aquilo ali, vendo seu irmão ser atacado, mira uma seta no Diomedes e consegue atingi-lo no pé. O Homero coloca que essa seta transpassa o pé do Diomedes e enfia na areia. O Diomedes olha aquilo e zomba, dizendo que é um arranhãozinho no pé dele, que conseguiram fazer um arranhão no pé dele. Parece mais uma ferida feita por uma moça. Mas Ulisses, observando aquela ferida no pé de Diomedes, ele vê que não é uma coisa simples. Consegue fazer com que um dos cocheiros traga ali um carro de guerra, coloca o Diomedes nesse carro e manda ele de volta para o acampamento, para junto das naus, para recuperar aquele ferimento no pé. Nesse momento, o Ulisses vai ficar sozinho ali como comandante das batalhas e vai ser cercado por troianos. Como ele é um bom lanceiro, ele é muito bom com a lança, ele consegue se desviar de alguns dos golpes e mata até um dos troianos, mas também é ferido. Eram muitos troianos e ele é ferido. Nesse momento ele vai gritar por socorro. O grito dele é ouvido tanto pelo Ajax como pelo Menelau, que vão vir até ele num carro de guerra, vão colocá-lo no carro e vão levá-lo de volta para o seu acampamento, lá na sua tenda junto às naus. Há também ainda aqui nesse canto um médico chamado Macaon, que ele vai dar início aqui a um fato interessante da narrativa. O Macaon ele é ferido e ele é forçado a voltar para o acampamento junto às naus. O Aquiles vê tudo aquilo, vê seus companheiros sendo feridos, vê os líderes gregos tendo que abandonar a batalha. Ele vê tudo aquilo lá da sua tenda. E ele vê esse médico ferido. Só que ele fica em dúvida se era o Macaon, que é uma figura importante. Então ele decide enviar o Pátroclo para ir lá na tenda dos anciãos, ver se realmente aquele médico era Macaon. Pátroclo então parte e vai até a tenda onde estão os anciãos, o Menelau e os outros. Quando Pátroclo chega na tenda dos anciãos, onde estão Nestor e os outros,
ele vê que realmente o médico ferido era o Macaon. Mas antes dele retornar lá para a tenda do Aquiles, para informar o Aquiles, um dos anciãos conversa com ele e diz: Patroclo, tente convencer Aquiles a voltar para a batalha, a abandonar sua ira e a nos ajudar, porque a guerra está complicada para o nosso lado. Ele vai te ouvir, suas palavras têm muito mais peso na opinião do Aquiles. O Patroclo pensa um pouco naquilo e antes dele sair, o ancião ainda diz: se ele não resolver voltar, você deve pegar as armas dele e a armadura, vestir e sair comandando os mermitões como se você fosse o próprio Aquiles, porque isso vai dar vantagem para nós, vai trazer os mermitões e também vai levantar a moral das nossas tropas. O Patroclo ouve aquilo e diz que tem que retornar, porque Aquiles é violento e impaciente e mandou colher a informação que ele tem que devolver o mais rápido possível. Quando Patroclo vai voltando, no caminho ele encontra um grego chamado Eurípilo. O Eurípilo foi gravemente ferido na coxa e como o Patroclo ele tem conhecimentos de medicina que ele aprendeu com Aquiles e que o Aquiles, por sua vez, aprendeu esses conhecimentos de medicina com o centauro que o criou, né, que o treinou, aqui ele não coloca isso, mas que a gente sabe de outras fontes, o Patroclo resolve ajudar aquele homem, colocando alguns fármacos na coxa de Eurípilo. Enquanto ele tenta curar aquele ferimento, Eurípilo diz para ele que a guerra está perdida, que a coisa está complicada e que ele não vê como sair dali. Então o Patroclo fica bastante comovido com aquelas palavras, fica até um pouco perturbado e volta para a tenda de Aquiles. E o canto 11 termina assim. O canto 12 começa com um combate em andamento. Nesse momento, o Homero faz um salto temporal. Ele vai lá para o futuro e ele vai falar o que vai acontecer com o destino de alguns dos personagens e também com o destino da guerra e o destino da cidade de Troia. É um spoiler ali, você vai saber o que acontece no final da guerra. Depois disso, a narrativa volta para a época normal dos fatos que a gente está acompanhando até aqui e os troianos começam a adquirir uma certa vantagem. Como a maioria dos gregos foi ferida, principalmente os comandantes, os troianos se enchem de força e partem para cima do acampamento dos gregos, muito motivados por Heitor. A ideia de Heitor é tocar fogo nas naus. Só que para fazer isso eles têm que atravessar um fosso que os gregos construíram e pular uma muralha de proteção que os gregos fizeram ao redor desse seu acampamento. Então os troianos partem com esse objetivo. Quando chegam no fosso, eles discutem e decidem deixar os cavalos e as carruagens do lado do fosso e atravessar esse fosso a pé. Então eles se dividem em 5 grupos. O Heitor ele dirige um dos grupos, né, que vão atravessar esse fosso, e quando eles já vão quase no finalzinho dessa travessia, um dos troianos chamado Polidamente vê uma águia carregando uma cobra em voo. Quando essa águia vai por cima deles, a cobra pica ali no peito da águia, a águia solta essa cobra e a cobra escapa. Então o Polidamente ele entende aquilo como um mau agouro, como um mau sinal, e eles não deveriam tentar entrar ali no acampamento dos gregos. O Polidamente fala isso para o Heitor fica profundamente irritado com aquela interpretação ali daquele fato, e até ameaça de morte o Polidamente. Enquanto isso, lá na muralha, o Ajax ele assume ali o comando das tropas. Ele tenta incentivar seus homens a proteger aquela muralha, né, porque ali é tudo ou nada. Eles têm que proteger do avanço dos troianos. Um dos grupos aliados troianos consegue escalar a parte mais baixa do muro e salta para dentro do muro, para o lado grego. Já o Heitor vai pegar uma pedra gigante. O Homero coloca aqui que essa pedra era tão grande que os homens de hoje em dia não conseguiriam nem movê-la. Heitor pega essa pedra, pega um impulso e arremessa contra o portão. A pedra bate no ferrolho e quebra o ferrolho que segurava ali o portão. Com isso, o portão se abre e os homens do Heitor, né, os troianos, entram ali para dentro da muralha. Então já são 2 grupos que conseguem vencer o muro. Um saltando, pulando o muro, e o outro que entra pelo portão depois que o Heitor abriu, quebrando o ferrolho que segurava o portão. E aí o canto termina com esses homens troianos dentro do acampamento. O canto 13 ele vai começar com Zeus se retirando ali daquela batalha. Zeus, depois de ter favorecido os troianos
que conseguiram vencer a muralha, Zeus se retira. O Poseidon, vendo que Zeus se retirou, vai desobedecer, porque Zeus, nos cantos anteriores, tinha ordenado que não queria nenhum dos deuses se metendo na guerra. Poseidon, vendo que Zeus não está mais ali na batalha, ele vai falar com os dois Ajax e começa a aconselhar os dois Ajax de formas que eles têm para retomar o controle da guerra, né? De como eles podem reverter aquela situação. Ainda ele toca nos dois com o cetro, e quando um deus toca num humano aqui na Ilíada, ele dá a esse humano tanto coragem como vigor e uma espécie de super força. Esses dois homens tocados por Poseidon, então, vão ali assumir a liderança ali daquela batalha. Enquanto isso, Poseidon vai até a fileira dos gregos e começa a incentivar os gregos para voltar à batalha. Do outro lado, o Heitor, que transpôs o muro, acha que está em vantagem. Só que durante essa transposição, muitos dos seus homens, muitos dos troianos foram feridos. E o Paris, como ele é um guerreiro que ele usa um arco e flecha, eles colocam em uma posição um pouco mais afastada ali da batalha. O Paris, ele vê da visão dele muitos dos homens tendo que retornar para a cidade depois de serem feridos. E ele consegue ver que agora eles estão em desvantagem, apesar do que o Heitor acha. O Heitor vai então até o Paris, onde ele está, e começa a conversar com ele. O Paris põe ele a par dessa situação, que eles não estão mais na vantagem. Eles conseguiram pular ali o muro, mas que eles não estão em vantagem, eles são minoria. O Heitor fica um pouco irritado, mas o Paris diz que eles vão continuar lutando com ele e que eles não podem ir além das suas forças. O Heitor não desiste do plano dele, que é chegar às naus e tentar tocar fogo naquelas naus. Só que quando o Heitor vai fazer isso, os gregos eles já estão reorganizados, principalmente movidos pela força que o Poseidon, que está junto deles, deu a eles. E os gregos vão frustrar o Heitor nessa tentativa de tocar fogo nas naus e vão tirar o Heitor dali, vão fazer com que o Heitor recue e vão ter ali uma ligeira vantagem nesse momento. E o canto 13 ele termina assim. Esse canto ele vai trazer de volta a interferência dos deuses, né? O Zeus tinha proibido todos os deuses de interferir na guerra, só que como Zeus se retirou lá no começo desse canto 13, Poseidon vai vir, vai incentivar os homens, os gregos, e vai dar a eles uma vantagem, o que leva eles a expulsar os troianos dali, e o canto termina com a ligeira vantagem dos gregos aqui. Bom, essa é a leitura desses primeiros cantos aqui da Ilíada. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, se inscreva no canal. Obrigado por assistir e até um próximo vídeo.